Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre um livro que eu li durante agora o mês de setembro, A Fuga para Xangai. É da autora Cat Kayser. Ela entrevistou alguns refugiados que na Segunda Guerra Mundial foram para Xangai e ela entrevistou a Lili e conta a história da Lili. A Kate nasceu e mora em Toronto com sua família. Escreveu diversos livros que foram publicados em vários países e ganhou muitos prêmios pela maioria deles. O tema desse livro é encontrado em outros livros da autora, e seu interesse por ele tem origem em sua história pessoal. Seus pais foram sobreviventes do Holocausto e contavam histórias de sobrevivência. Ela também realizou workshops sobre o processo de escrita para os alunos, com o objetivo de despertar nas crianças o interesse pela leitura e o desenvolvimento de suas próprias histórias. Fuga para Xangai eu li na plataforma Árvore Livros e é um livro para alunos de ensino fundamental 2 e ensino médio. A história é a história de Lili e da família dela. Eles chegam em Xangai em 1938, fugindo da perseguição nazista em Viena. Em seu novo lar, eles terão que se adaptar a uma vida muito dura, em que a fome, miséria, doenças e perseguições estão por toda parte. As coisas ficam ainda piores quando os japoneses obrigam os refugiados judeus a se mudarem para o gueto de Hongwei. Mas Lili e sua família encaram todos os desafios com muita coragem. Acreditam sempre que se eles se mantiverem unidos, tudo ficará bem. A história inicia quando eles têm que sair de Viena, então é uma viagem muito longa, né? De carro, trem, navio. Eles chegam em Xangai e logo que eles chegam, eles têm que levar pouca mala, né? Então a mãe dela o pai e a mãe dela são professores e lá não tem como trabalhar como professores. A mãe dela vai costurar. E o pai dela também começa a procurar emprego lá. Eles ficam em Freshtown, que é uma vila francesa em Xangai. E no início eles têm uma vida naturalmente, assim, boa, porque eles não eram de família pobre, eles eram uma família de bens em Viena. Eles tinham bens, tinham dinheiro. E daí quando eles vão para lá fugidos da guerra, eram judeus fugidos da guerra dos nazistas, eles ficam num apartamentinho muito pequeno e ela começa a estudar na escola em Freshtown. Só que os japoneses estão na guerra e estão do lado dos alemães. E os japoneses tomam conta da China, de Xangai, e eles pedem para todos os judeus irem para o gueto. Então eles são presos no gueto, é uma vila muito miserável, assim, tem muito chinês lá que passa fome. E eles conseguem um quartinho, o banheiro é comum. A mãe dela sempre disse que queria um banheiro que tivesse descarga, porque a maioria dos banheiros em Xangai são banheiros que passam os chineses e que trabalham nisso. Eles é como se fosse tipo patente, eles têm que catar esse lixo orgânico e despejar em baldes, e era horrível o cheiro. Então nesse gueto, pelas ruas tem muita nojeira, assim, muito lixo, muitos dejetos humanos, muitos ratos. Então a Lili é uma menina, né, quando ela chega, ela é bem novinha, ela tem 6 anos, eles passam 10 anos em Xangai. Ela fica desesperada, assim, porque tem pouca comida, os pais deixam quase de comer para deixar comida para ela. Quando ela vai passear, assim, no gueto com a amiguinha, a Suzy, que é amiga dela, e um amigo que é o Harry, é um menininho que ajuda ela também. Eles caminham pelo meio, assim, dos ratos, muitos insetos. Ela tem, durante a noite, é muito calor ou muito frio. Lá em Xangai tem noites muito frias e noites muito quentes. Então tem muitos insetos, muita sujeira. A mãe dela, às vezes, paga uma senhora chinesa para limpar o apartamentinho, mas não tem como limpar aquilo, é muita sujeira. Então eles acabam comendo mais arroz e feijão preto. Ela diz que ela não aguenta mais, assim, às vezes a alimentação nem isso tem, é mais arroz mesmo.
ela vai para a escolinha judia, que tem a escola dos judeus lá, e ela não gosta de um professor específico. Esse professor, ele é muito austero, então se responde alguma coisa, ela era muito de conversar, ela estava conversando com as amigas que ela ia passear pela cidade, e ele dava reguada nos nós dos dedos, então ele batia nas crianças com a régua nos nós dos dedos. Numa dessas tardes, a Lili conversava, ele xingou 3 vezes, ela não parou de conversar, e ele ia passar a régua, bater com a régua nos dedos dela puxa a mão, e acaba que ela não é surrada, né, pelo professor, mas ela vai para casa, e ela sofre muito essa situação de miséria, né? O pai dela abre uma lojinha de sapatos, a mãe dela trabalha num convento e precisa de visto, então todos os dias de manhã ela consegue sair do gueto para trabalhar no convento das freiras, mas ela precisa de visto dos japoneses, e em algumas vezes ela sofre isso. A mãe dela não consegue achar o visto dentro da bolsa, e ela leva um tapa do policial, sangra o rosto dela. A Lili fica fica aterrorizada com a mãe dela apanhando do policial, mas a mãe dela, forte ali, consegue achar os documentos, entrega os documentos. Depois, os bombardeios no gueto, quando os americanos começam a lutar e pedir que os japoneses saiam da guerra, né, se rendam. Então o gueto é bombardeado pelos americanos, e onde eles moram, nessa casinha, né, que eles chamam de chácara lá, vai tudo abaixo. Eles vão para a escola, como refugiados na escola lá. A escola aceita todos os judeus que não tinham mais onde morar, e eles tinham que ficar em longas filas para esperar a sopa do dia. Então eu levantava cedo para ficar na fila esperando a sopa. Então tem muita parte da história assim que vale a pena ler. Eu convido os meus alunos a lerem. É um livro interessante que fala sobre o sofrimento, assim, a visão de uma menina, como ela vê essa parte da guerra, e eles sofrem muito quando eles descobrem que muitos parentes que ficaram na Alemanha, que ficaram em Viena, que ficaram na Áustria, foram mortos nos campos de concentração. Então eles dizem que com todo o sofrimento que eles tiveram em Xangai, eles sobreviveram, e ela conta a história para a autora, né? A Cat Kaiser é a autora, e a Lili conta essa história. Ela é casada, está morando em Toronto, e ainda hoje ela tem 2 netos, é casada, tem 2 filhos, tem 2 netos, e a Lili conta. Então, se vocês buscarem nas redes sociais, vocês vão buscar a história da Lili, que hoje em dia ela mora em Toronto, no Canadá. Não deixe de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Obrigada!